nós todos temos na vida, às vezes, a sensação de que há momentos irrepetíveis. Há quem diga que tudo é irrepetível. Tudo é irrepetível, não há um momento que não seja irrepetível. Mas há momentos mais irrepetíveis do que os outros. E são eles que dão um sentido especial à vida. Estamos a viver um desses momentos mais irrepetíveis do que o comum dos momentos irrepetíveis da nossa vida. E por várias razões. Várias razões. Eu vou tentar sintetizá-las, fugindo a um script tão brilhante que tinha sido preparado para mim. Bom, a primeira razão é a seguinte: é sentirmos-nos num ambiente praticamente familiar. A lembrar, para os mais velhos ou menos novos, algumas tertúlias de há 40, 50 anos, que reuniam nos sítios mais improváveis jovens estudantes universitários e mais artistas não artistas, que, com os pretextos mais variados, tinham a oportunidade de discutir o que era possível discutir e o que era impossível discutir. Como diria o mestre, exercitar a liberdade. E é um pouco o ambiente que eu sinto aqui hoje. O ambiente deste nosso encontro. Embora com muitas gerações e muita juventude, o que é magnífico, mas com outros um pouco menos jovens, embora sempre jovens, e há qualquer coisa desse ambiente familiar no nosso encontro de hoje. Obrigado. Em segundo lugar, a casa onde nos encontramos. Esta casa, eu olhava para a caneta, colocaram na minha frente e encontrei uma fórmula lapidar que já conhecia e tinha esquecido. A arte ao seu alcance. Esta casa nasceu para tornar a arte ao alcance de muitos mais portugueses. Porque quem já tem alguma idade recorda-se, e eu era privilegiado, que os não privilegiados tinham muita dificuldade no acesso à arte. Nos anos 50, nos anos 60, mesmo nos anos 70 e depois nos anos 80, de facto, essa dificuldade, que para muitos era uma angústia, é, de alguma maneira, a razão de ser deste centro. Este centro tornou obras que só estavam acessíveis a meia dúzia, nos originais, acessíveis a centenas e depois a milhares de portugueses. Mais de 13 E isso foi uma revolução. Foi uma revolução. Quando nos anos 80 surgiu o centro, fez uma revolução. Porque era uma aventura ter acesso à arte, neste caso, às artes plásticas. Era uma verdadeira dificuldade aparentemente insuperável. Eu que pertencia aos privilegiados, ainda assim estudante universitário, comecei, obviamente, pela serigrafia. Bom, para ser verdadeiro, comecei pela litografia, que era um pouco mais barata, era mais em conta. A serigrafia já era uma espécie de, usando um termo que um Presidente da República Portuguesa não devia utilizar, um upgrading. Isto é, era realmente uma qualificação relativamente a alguma litografia. E eu comecei pela serigrafia. Comecei. Sim, eu também sei. Começámos os meus colegas de universidade, estudantes universitários e depois assistente universitário. E a minha faculdade ficava muito próxima da casa do Presidente Mário Soares, por sua vez, em cima da Galeria 111. E então, estudante universitário primeiro e depois assistente universitário,
ia para ali, para umas temporadas de conversa, com quem entrava e saía. O presidente Mário Soares não entrava e saía muito porque, numa certa fase da sua vida, não lhe era permitido pelo regime. Tal o tempo que passava ou dentro da prisão ou fora do país. Mas depois não lhe era permitido, a partir de 74, pelo seu empenhamento cívico e político. Ainda assim, tinha uns instantes para aparecer. Mas apareciam muitos outros. E o Manuel Brito servia de anfitrião. E foi aí que eu conheci as serigrafias do mestre Cruzeiro Seixas. E em boa hora, não direi que fui um precursor, mas fui um quase precursor, porque estamos na transição dos anos 70 para os anos 80 e depois nos anos 80. Tive a felicidade de ficar a ser um leigo ignorante, mas seu admirador. Eu penso que isso também se compreende no quadro do surrealismo. Quer dizer, entender que alguém pode admirar, ainda que não entendendo cabalmente. Começou aí, aliás, É aí o princípio. o meu tropismo afetivo, que é onde outros viam a razão, eu chegava lá pelo afeto. E depois tentava racionalizar o afeto quando conseguia. Quando não conseguia, ficava pelo afeto. Isto para dizer que este é um segundo motivo pelo qual este momento é duplamente irrepetível. Depois, um terceiro motivo é este. É termos connosco alguém que já é história, mas ainda faz história. Isto parece uma contradição, exceto no surrealismo. Porque é estar no tempo e fora do tempo ao mesmo tempo. Porque é estar no mundo e noutro mundo. Ainda mais rico do que o mundo da realidade. Porque é ser, foi aqui bem apontado, profundamente ligado às raízes, mas ser profundamente universal. Daquele verdadeiro cosmopolitismo, que não é o cosmopolitismo plástico, artificial, vem de dentro. E que, mesmo quando se considera erradamente que o surrealismo não foi intervenção, foi profundamente interventivo na luta e na afirmação da liberdade. Esse é um erro, modestamente o digo como leigo, o entender que, pela forma como conjugava vários mundos, o surrealismo não era profundamente interventivo. Era profundamente interventivo em termos políticos, em termos culturais, em termos sociais. E, portanto, o mestre Cruzeiro Seixas foi um militante cívico, enquanto militante no quadro, se é que se pode falar nisso, de uma corrente, porque é feita de tantas expressões como o surrealismo. Foi sempre. E é sempre e será sempre. Talvez seja essa a razão da sua eterna juventude. Porque não envelhece. Nós todos envelhecemos e o mestre está na mesma. Está melhor. Da última vez que nos encontramos num destes encontros culturais, foi precisamente na Cidadela. E na Cidadela, em Cascais, eu iniciava o meu mandato herdando uma boa linhagem do meu antecessor. E é uma homenagem que eu lhe devo prestar. Porque herdava do meu antecessor uma exposição do mestre Cruzeiro Seixas, inaugurada no termo do seu mandato e prolongada para o início do meu mandato. A cultura é feita destas perplexidades. Isto é, o mestre Cruzeiro Seixas atravessava os mandatos presidenciais como atravessou a história portuguesa. Os presidentes passavam e ele ficava. Não sei se percebe. Os regimes passavam e ele ficava. As correntes passavam e ele ficava. As sensibilidades.
com as mais importantes de todas. Com as mais importantes de todas. São aquelas que a vida dá. É verdade que também condecorado devidamente, coisa que pude certificar por um antecessor meu que lhe prestou devido à justiça. Mas todos prestaram à sua maneira. Porque todos os portugueses, à sua maneira, conhecendo o melhor ou conhecendo o pior, têm a obrigação de lhe prestar essa homenagem. Agora, a ironia do destino é o mestre estar aqui para poder apreciar a homenagem que lhe é prestada. Muitas vezes se diz que nós em Portugal homenageamos só por morte. Eu tenho tentado fazer o contrário, desmentindo esse aforismo. Mas no seu caso, seria uma impossibilidade esperar pelo momento de o homenagear. Porque é imortal. E, portanto, é melhor homenageá-lo várias vezes, todos os dias em vida. E é isso que fazemos. E é isso que fazemos. E por isso aqui ouvimos o testemunho, já o disse, brilhantíssimo, de quem o acompanha há décadas, esta senhora, que bem conhecemos, e de quem o acompanha também, há um tempo muito considerável, este mestre da crítica neste domínio no país irmão. E termino precisamente por onde ele passou e quase terminou. Ontem, a esta hora, estava na entrega do prémio Pessoa. E verificava, na intervenção que fiz, que havia em comum entre os vários premiados uma realidade: poesia. Poesia. Claro, por causa do nome do prémio, sem dúvida. Mas havia entre eles todos, e recordei os últimos, um escultor, outro tradutor de obras clássicas, este ano, ou seja, no prémio correspondente ao ano anterior, um arquiteto. E que os unia a poesia. Pois a poesia é a expressão permanente da obra do mestre Cruzeiro Seixas. Porque liberdade é poesia, porque poesia é liberdade, sem dúvida. Mas porque há nele, para além do seu cosmopolitismo, no sentido mais universal e mais justo do termo, há nele, de facto, essas raízes poéticas que são muito portuguesas. São suas, são surrealistas, mas são muito portuguesas. A poesia que nos une aqui hoje também, que atravessa a sua obra, mais sombra, mais luz, mais real, mais imaginário, mais um mundo, mais outro mundo, mais temporal, mais intemporal. Ela é um denominador que nos une neste momento. E por isso, mestra, também por isso lhe estamos muito gratos. Devemos-lhe um momento irrepetível dentro dos momentos irrepetíveis da nossa vida. E devo acrescentar-lhe, e agora é o testemunho, não sei como será com outros presidentes, mas a minha visão de mandatos presidenciais é que são um somatório de momentos irrepetíveis, uns mais agradáveis de recordar, outros menos agradáveis de recordar. E ao fazer o balanço, imagino, dentro de anos, do mandato presidencial, haverá um dia, que é este dia, que guardarei como um dia que simboliza um momento particularmente importante do mandato. Muito obrigado, não por mim, mas por aquilo que tem dado a todos os portugueses.